Abra sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Jonas. Livro do profeta Jonas. Vamos ler no capítulo de número 1, o versículo é o de número 5. Glória a Deus. Jonas, capítulo de número 1. Só tem um, né? Como é? Não, tem 4. Eu estou aqui porque é só uma folha aqui. 4 capítulos. Capítulo 1, versículo de número 5. Vamos ler só o versículo 5 mesmo. Controlar. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. Amém? Dormia profundamente. Podeis assentar. Coloca o versículo que eu li agora de novo aí, para mim fazer uma explicação antes de entrar no texto. Quando o texto diz que cada um dos marinheiros, com medo, clamava ao seu Deus, seu próprio Deus, você vai observar que o nome Deus ali está com D minúsculo. Todas as vezes que na Bíblia o nome Deus estiver com o D minúsculo, está se tratando de outros deuses e não o nosso Deus Todo-Poderoso. Porém, como ali está no plural, está falando de vários marinheiros, pode ser que entre os marinheiros, algum deles clamou ao Deus Todo-Poderoso. Como o texto está falando de vários marinheiros, cada um clamou ao seu Deus minúsculo, no plural. Então, singular, é plural, é deuses. Como está com letra minúscula, pode ser que nesse meio de marinheiros, que se cada um clamou ao seu Deus, poderia ter alguém que clamou ao Deus verdadeiro, ao Deus Israel, no meio deles. Mas ali era uma tripulação de marinheiros pagãos. Tanto é que eles se convertem no final dessa história ao Deus de Jonas. Dito isso, o texto que eu li, na verdade o livro já é muito autoexplicativo e conhecido de todos nós, essa passagem bíblica. Dentre os lugares que fomos ali em Israel, nós estivemos lá em Jope. Jope hoje é uma cidade de médio porte, pequena para médio porte, e nós estivemos no lugar aonde era o porto onde Jonas desceu, e numa região marítima ele vai pegar uma embarcação e vai em direção a Tarsis. Deus aparece ao profeta. Tarsis hoje é a Espanha. Jonas, profeta de Deus, é chamado por Deus para ir até a grande cidade de Nínive e pregar uma palavra dura aos ninivitas. Quando Jonas ouve essa convocação de Deus, é sabido de todos nós que Jonas desce o porto de Jope, e ali ele pega um navio para ir a uma direção oposta àquela que Deus queria que ele fosse. Jonas entra no barco e vai para Tarsis, fugindo de Deus. Então observe, Jonas está fugindo de Deus, e durante a navegação, por causa da sua fuga, há uma grande tempestade que atinge o navio em que Jonas e demais pessoas estão. Então, Jonas é o causador desta tempestade.
por causa de Jonas, Deus enviou uma tempestade. A tempestade não estava na cronologia do céu. A tempestade não estava na cronologia climática. A tempestade não estava na agenda do mar, ou do vento, ou do sei de quê. Mas, por causa exclusivamente de Jonas, Deus envia uma tempestade para aquele barco em que ele está. Então Jonas é o causador dessa tempestade. Eu quero trazer pelo menos 5 lições nessa história de Jonas. Eu quero compartilhar com a igreja nessa noite. E a primeira lição que nós temos aqui é que às vezes a gente passa por tempestades por causa de um Jonas que a gente leva no nosso barco e nem sabe. Repito, às vezes a gente passa por tempestades em nossa vida por causa de um Jonas que a gente leva no nosso barco e nem sabe. Observe que a tempestade atingiu todo o navio e seus tripulantes. As pessoas que entraram nesse navio pesquisou o tempo. As pessoas que ali estavam pesquisou as ondas. As pessoas que ali estavam pesquisou sobre a viagem. As pessoas que ali estavam planejou a viagem, mas o que eles não estavam entendendo, o porquê daquela tempestade tão repentina, se ela não estava na agenda do clima. O problema é que a tempestade só veio por causa de Jonas. E poderíamos dar alguns nomes ao que Jonas representa em nossa vida. Jonas pode ser uma pessoa, Jonas pode ser um sentimento, Jonas pode ser um vício, Jonas pode ser uma atitude, Jonas pode ser tudo aquilo que é contrário à direção e à vontade de Deus. Então, a primeira lição que eu extraio daqui é que às vezes nós vamos enfrentar tempestade porque a gente está levando no nosso coração, no nosso barco, no nosso navio, na nossa vida um Jonas. E aí a tempestade me atinge e eu não sei nem qual é o motivo, porque Jonas sabia por que da tempestade, mas a tripulação não sabia. Tanto é que eles vão fazer todas as tentativas de recurso para que a tempestade cessasse, e ela não vai cessar. A primeira lição do texto então é que às vezes nós passamos por tempestades por causa de um Jonas que a gente leva no nosso barco e a gente nem sabe. Existem tempestades acontecendo na sua vida por causa de um Jonas que você permitiu entrar nela e você nem está sabendo. E o pior de tudo é quando a gente procura o Jonas e a gente mesmo é o Jonas, o causador de tempestade. A segunda lição que esse texto vai me ensinar é que quem você permite entrar no seu barco vai determinar muito a qualidade da sua viagem. Segura essa aí. Olha, quem você permite entrar no seu barco vai determinar a qualidade da sua viagem. Porque Jonas estava no barco, quase todo mundo morreu. Mas olha que diferença. Por outro lado, Paulo estava no barco quando a tempestade veio. Ele estava indo em direção a Roma. Todos foram salvos porque Paulo estava naquele barco. Enquanto Jonas está no barco e quase todos morrem, porque Paulo está no barco, quase todos se salvam. Jesus estava no barco e porque ele estava no barco, a tempestade se acalmou. Então quem você leva no seu barco determina muito a qualidade da sua viagem. A pergunta aqui hoje então é: quem é que você está levando no seu barco? O que é que você está carregando aí que está
tumultuando a sua caminhada, está dificultando a sua viagem, está tornando a vida bagunçada, está colocando tudo do avesso. Talvez é porque eu estou levando alguém que não deveria levar, estou permitindo o que não deveria permitir, estou sentindo o que não deveria sentir, estou vendo o que não deveria ver. Mas segura aí, porque eu estou correndo nesses tópicos, porque eu quero chegar na cereja do bolo da palavra. A terceira lição que eu aprendo aqui é que os marinheiros aqui se desfazem das cargas, e quando desfazem das cargas, isso gera prejuízo. A terceira lição aqui que eu aprendo é que todas as vezes que eu levo um Jonas dentro do meu barco, eu vou ter prejuízo. Eu vou repetir: tudo aquilo que permitimos entrar em nossa vida e representa um Jonas que foge da vontade de Deus, isso nos trará grandes prejuízos. Observe o texto. O texto diz que quando a tempestade começou, os marinheiros começaram a pegar as cargas. Se é carga, é porque tinha alguém esperando essa encomenda, tinha alguém do lado de lá esperando essa carga. Eles começam a pegar as cargas e jogar para fora do navio, para ver se aliviava o peso do barco. E eles, quanto mais eles jogavam as cargas para fora, mais a tempestade batia no barco, porque eles, mesmo jogando a carga, não aliviou a tempestade. Ou seja, por causa de um Jonas, tem alguém que não tem nada a ver com a história tendo prejuízo. Então, às vezes, nós vamos colher o que não plantamos por permitir entrar em nosso barco quem plantou aquilo que não queríamos colher. Essa é forte, eu preciso repetir. Às vezes nós colhemos o que não plantamos por permitir entrar em nosso barco quem plantou o que não queríamos colher. E a gente usa uma máxima: você só colhe o que planta, você só vai colher aquilo que plantou. Nem sempre. Tem gente que colhe o que não plantou. Como, pastor? Sim, porque existem plantação que eu faço, existem coisas que eu planto que não compromete só a mim, pode comprometer toda a minha família, pode comprometer até minha geração. Posso ser mais simplista para você entender? A sua família pode estar passando por um grande prejuízo por causa de algo que você sozinho plantou. A sua geração, seus filhos podem sofrer consequências graves por causa de algo que você plantou. Eles não plantou. Eu te pergunto, os marinheiros tinham a ver com a desobediência de Jonas? Nenhuma. E eles estão jogando carga fora. Jogar carga fora é ter prejuízo. Eles estão jogando carga fora, estão perdendo, estão tendo prejuízo. Então, quando Jonas estava no barco, ele trouxe consequência até para quem não tinha culpa. Quando Jonas estava no barco, ele trouxe consequência até para quem não tinha culpa. Então, às vezes nós vamos colher, ou melhor, às vezes nós vamos colher o que não plantamos, porque a gente permite em nosso barco quem plantou aquilo que nós não queríamos colher. Então, todas as vezes que eu permito um Jonas fazer parte da minha vida, do meu coração, todas as vezes que eu estou sendo o próprio Jonas, fugindo da vontade de Deus, eu vou gerar prejuízo para mim e para mais alguém. E eu espero que eu esteja falando para espirituais aqui hoje, para você sair um pouquinho de Jope, para você sair um pouquinho desse caminho que leva para Tarsis, e você entrar dentro da sua vida agora, dentro da memória do seu coração, e começar a perceber o que é que tem causado grandes estragos na sua vida emocional, sentimental, financeira, em todas as áreas da sua vida, ministerial, porque você tem sofrido abalos, as coisas têm andado para trás, você não tem fluído como deveria fluir, as coisas não têm sair do jeito que deveria sair, e aí você deve estar dizendo: pastor, que história é essa de prejuízo? Se está tudo legal para mim, você é Jonas, você deixou Jonas entrar, e está tudo legal. Para Jonas também estava, porque o texto diz que enquanto tudo isso acontecia, ele estava no porão, dormindo. Porque às vezes você acha que está tudo normal, está dando tudo certo, e nem tudo que está dando certo tem a aprovação de Deus.
Vou repetir: nem tudo que está dentro, aparentemente está dando certo, tem a aprovação de Deus. Tudo que eu coloco a mão dá certo, o que eu ponho a mão é sucesso, o que eu faço dá certo, não, é só sucesso. Jonas fez tudo contra o que Deus queria, estava dando certo. Ele quis fugir, tinha um barco que levava ele para fuga. Ele quis uma vaga, tinha um lugar para ele lá. Ele queria comprar passagem, tinha dinheiro para comprar passagem. Como está dando certo? Ele queria entrar no navio, entrou. E mais, ele não só está no navio, ele desce para o porão, e no porão tem lugar para ele dormir. Está dando tudo certo, e ele está dormindo. A pergunta é: como é que alguém consegue dormir fugindo de Deus? Eu vou mais além. Como é que alguém consegue dormir em meio a uma tempestade? Escuta, somente um consegue dormir em meio a essa tempestade e não precisa ser lançado para fora dela. Porque Jonas pode até dormir, mas quando acordar ele, vão ter que acordar para jogar ele para fora. Jesus estava dormindo na popa do barco. Os discípulos acordam ele dizendo: mestre, a tempestade está aí. Quando acordou ele acordou para acalmar o vento e acalmar a tempestade. Só porque dele estava debaixo da vontade de Deus. Então quem dorme dentro da vontade de Deus, tempestade é lugar de descanso, tempestade é lugar de calmaria. Mas quem está fugindo de Deus, você vai ser jogado para fora do barco. Então observe, eles desfazem a carga e isso gera prejuízo. Quarta lição. A quarta lição que eu aprendo aqui é que Jonas é lançado ao mar e engolido pelo grande peixe. Pastor, e que lição é isso? Isso aí o texto diz. Sim. Agora escuta. Qual é a lição que o senhor tira de Jonas ser lançado ao mar e engolido pelo grande peixe? A lição que eu tiro aqui é que eu e você temos a capacidade de decidir como é que nós vamos chegar no destino profético que Deus projetou para nós. Observe, Jonas poderia ter ido de barco, mas foi de peixe. Jonas poderia ter descido no porto, mas foi vomitado na praia. Então aprenda isso aqui. É você que decide como quer chegar ao destino profético que Deus preparou para você. E a pergunta é: quer ser vomitado ou quer chegar no porto? Então Jonas é engolido. É como se Deus estivesse dizendo assim: ó, eu não desisto de você, mas você que decidiu a pior maneira de chegar aonde eu quero te colocar. Isso aqui fala de um Deus que não desiste. Isso aqui fala de um Deus que vai atrás. Mas quando ele decide ir atrás, ele usa as suas maneiras, que para nós nem sempre serão agradáveis, para fazer com que a gente chegue ao propósito que ele estabeleceu por nós. Posso parafrasear para você entender? Às vezes é no meio da dor de um ventre do peixe é que Deus vai te conduzir ao propósito. Às vezes é na dor da escuridão do fundo do mar é que Deus vai fazer você chegar e viver aquilo que Ele projetou para você. Só que detalhe, nunca podemos culpar Deus por isso, porque nós tivemos a oportunidade de chegar diferente. Jonas teve a oportunidade de chegar diferente, mas as suas escolhas o fizeram chegar da forma que Deus escolheu para trazê-lo. Meu Deus. Então nem sempre as coisas vão acontecer do jeito que a gente pensa. Jonas pensou com ele: vou fugir de Deus e está por isso mesmo. Vou viver minha vida e está por isso mesmo. Vou dizer não para Deus e está por isso mesmo. Vou levar minha vida do meu jeito e está por isso mesmo. Vou fazer o que eu quero do meu destino e está por isso mesmo. A vida é minha vida, minhas regras. Eu não devo nada para ninguém. Eu não devo satisfação para ninguém. Eu não estou nem aí para ninguém. Eu vou levar minha vida. Eu quero é viver. Eu quero aproveitar a vida. Essa foi a mesma conversa do filho pródigo. Só que um dia ele teve que ver a vida apertar
para ele ter que cair em si para entender que a vontade que prevalece na vida de quem Deus escolhe não é a nossa, mas a vontade do Pai. Eu preciso dizer essa palavra para alguém que entrou aqui hoje: a vontade que prevalece na minha e na sua vida não é a sua, é a vontade de Deus. Pode tentar fugir, pode tentar correr, pode tentar fazer o que quiser, mas a vontade de Deus vai prevalecer na sua vida. O que foi gerado debaixo da oração dos teus pais, o que foi gerado debaixo da oração da tua avó, o que foi gerado debaixo da oração do teu, vai acontecer, porque Deus não perde alvo. Eu preciso dizer isso aqui: Deus não perde alvo, pastor Leonardo. Deus não perde alvo. Deus não errou quando te escolheu. Deus não errou quando te chamou. Deus jamais investiria em algo que não pudesse dar de retorno para Ele. Só não dá retorno para Deus quem foge e quem não quer e quem escolhe o pior dos caminhos, que é o inferno. Nunca diga que foi porque Deus não te escolheu. Nunca diga que foi por falta de oportunidade. Deus está dizendo: Jonas, eu sempre que eu falo essa palavra, eu venho nisso aqui, e porque isso aqui intriga. Porque nós estamos falando de um Deus poderoso, onipotente, onipresente, dono de tudo. O Deus que faz assim, tudo acontece. Ele manda em tudo. Eu poderia pensar: rapaz, como que Deus quer insistir com um camarada ruim que nesse Jonas? Talvez se nós estivéssemos na cadeira de Deus, nós diríamos assim: rapaz, se lasque para lá. Já que você se enrolou, já que você está fugindo de mim, não dá ouvido para minha voz, se dane, se estrumbica para lá. Só que Deus não é assim, irmão. Deus não é como a gente que descarta alguém por causa de uma falha. Deus não é como a gente que joga alguém fora por causa de um erro. Deus é alguém que fala assim: ó, você está fugindo, está me negando, está correndo, mas eu ainda vou atrás de você, porque para mim você... Se Deus não se importasse, Ele não iria à praia atrás de Pedro. Aleluia. Se Deus não se importasse com nós, o pai do filho pródigo, que representa o próprio Deus, não receberia o filho com festa. Se Deus não se importasse conosco, Ele não faria de Paulo o maior apóstolo do Novo Testamento. Deus se importa com nós apesar das falhas, mas Ele está dizendo: venha, porque eu não desisto. Ele vai atrás de Jonas. Então Jonas, assim como nós, tem o poder de decidir como é que a gente vai chegar no destino profético. Nós temos o poder. Quinta lição, vou caminhar para o fim, e é aqui que eu quero falar, porque eu percebo, o Espírito Santo de Deus me faz entender que essa quinta lição dessa história, ela vai trazer aqui resposta para muita gente. Ela vai cutucar muita gente. Vamos falar o português? Ela vai bater em nós aqui agora. A quinta lição que eu aprendo aqui é que nem sempre a oração vai cessar a tempestade. Como que é, pastor? Isso. Nem sempre a oração cessa a tempestade. Observe que o texto que eu li diz que os marinheiros perderam tempo e carga pela tempestade gerada pela desobediência de Jonas. Mas eles clamaram cada um ao seu Deus. Mas a tempestade não cessava. Já expliquei sobre esse Deus. Então, o que eu aprendo aqui e preciso aplicar dentro do seu coração é que existem tempestades que não vão cessar com a oração. Pastor, mas eu estou orando há tanto tempo para Deus cessar a minha tempestade, porque eu estou passando por uma tempestade, essa tempestade não passa. Grave isso aqui, Jonatas, solta isso aqui na internet. Eu vou repetir: existem tempestades que não vão cessar com a oração, mas com a correção
de postura. Repito, existem tempestades que não vão cessar com oração, mas com correção de postura. E o que eu tenho que fazer? Lance o seu Jonas fora, porque se Jonas está no barco, você não acalmará a tempestade com esforço ou com oração. Como que é, pastor? Existem tempestades que só vão parar quando você lançar a desobediência para fora da sua vida. Melhora? Não, eu vou simplificar. Está orando, Deus não passa. Por quê? Está orando, mas está na desobediência. Está orando, mas está no erro. Está orando, mas está tudo fora da vontade de Deus. Está orando, mas está na contramão de Deus. Está orando, mas está fazendo o que não agrada a Deus. Eu oro, eu jejum, eu estou ofertando, eu estou dizimando, eu contribuo, eu trabalho. Não adianta orar e não obedecer. Existem tempestades que só vão parar quando você lançar a desobediência fora da sua vida. Eu vou traduzir ao inverso aqui para você entender. Quando eu desobedeço a Deus, eu estou atraindo tempestades para a minha vida. E se eu atrair tempestades pela desobediência, eu não vou tirar ela com oração, é com obediência. Vou repetir. Tudo aquilo que eu atraí através da desobediência, eu só vou fazer sair da minha vida através da obediência. Repito, tudo aquilo que eu provoquei na minha vida por causa da desobediência, só vai sair para fora debaixo de obediência. Isso aqui desceu agora. Porque você está orando por algo, mas está desobedecendo à vontade de Deus. Então tem gente vivendo tempestade dentro de um ambiente que não é o que Deus planejou. Nicolas, repito, tem gente vivendo tempestade dentro de um ambiente que não é o que Deus planejou. A sua oração não muda essa tempestade, mas a mudança de ambiente dentro da obediência vai gerar calmaria. A mudança de ambiente dentro da obediência vai gerar calmaria. Talvez a resposta que alguém precisava aqui hoje, porque o 2020, o 21, o 22 foi de guerra, foi de luta, foi de tempestade, e você está orando, está em campanha, está fazendo tudo, pedindo alguém para orar, e parece que esse negócio não passa. Deus está dizendo, tem alguma desobediênciazinha que precisa ser tirada da sua vida. E se Deus não levantar um pastor numa terça para falar isso aqui, você vai passar a vida orando e não entender que enquanto você não jogar para fora, a tempestade não cessa. Pastor, mas me explica melhor isso aqui. Irmão, por isso que terça-feira é o culto do pastor, terça-feira é o culto da palavra. Porque o pregador que vem depois de fora, ele vai vir aqui falar para você que a oração resolve todas as coisas. Você gosta, ele vai vir e resolve mesmo. Ele vai vir e falar assim, não, a oração muda tudo. Opa, vamos lá. Tem oração que Deus não responde. Nem todas as orações Deus atende. Deus ouve. É impossível Deus não ouvir uma oração. Eu desconheço a oração que Deus não ouviu. Eu conheço a oração que Deus não respondeu, mas que ouvi, Ele ouve todas. Então eu preciso saber em que sentido eu devo orar. Porque talvez a minha vida não está sendo destravada porque eu estou orando errado. Porque eu preciso substituir a oração por obediência. Porque não adianta orar debaixo de desobediência. Porque se a gente vivesse uma vida de desobediência a Deus e orando, a gente achar que a oração porque eu estou orando a Deus, a oração é obrigada a resolver o meu problema. Todas as vezes que eu vivesse debaixo de obediência, eu orava, Deus resolvia, e eu continuava na desobediência. Deus está mais interessado em você do que responder suas orações. Glória, aleluia. Então observe que está todo mundo clamando. E quando esse Jonas vai para dentro do peixe, ele também vai orar.
E ele vai dizer que está se sentindo como se estivesse no mais profundo abismo, no fundo do inferno. Ele vai dizer, lá no ventre. E lá no ventre ele vai pedir misericórdia. Lá no ventre ele vai falar. Porque existem níveis de oração. Existem orações que não são respondidas. Existem orações que são feitas em horas erradas. Pastor, e tem horas erradas de fazer oração? Tem. Por que ele não orou antes de entrar no barco errado? Ele só vai orar dentro do ventre. Porque existem pessoas que só lembram de orar depois que está tudo perdido. A empresa já faliu, o casamento já acabou, o ministério já foi embora, eu vou orar agora. Você tem que orar mesmo. Mas se for para resolver esse problema, você poderia ter evitado com a oração antecipada. Porque a oração nem sempre é para pedir, a oração às vezes é para pedir, nem sempre é para receber, a oração também é para pedir orientação de Deus. Porque tudo aquilo que você faz debaixo de uma oração, de orientação, de uma oração, a sua alma vai te trazer paz e você nunca vai tomar a decisão errada. Quando Sara falou para Abraão, eu sou velha, não posso te dar filho. Você é velho e não vai poder, eu estou achando que você não pode ser filho. Mas ela não duvidava dele, ela duvidava mais dela, que ela vai propor algo para ele, e ela não ora para isso. Ela diz, deita com H, daí a escrava, deita com ela que ela vai te dar filho. Eu não. Ela não pediu Deus isso, ela não consultou Deus isso. E ele deita, ele ouve Sara, ele prefere ouvir Sara do que Deus. Abraão dá mais ouvido a Sara do que a Deus. Ele deita com Agar e tem Ismael. Tempos depois Deus está dizendo, ei, você está achando que a voz de Sara vai prevalecer na sua vida? Eu falei que tu teria um filho com ela, eu vou abrir a mão dela e você vai ter. Aí depois cresce o Isaac, os dois começam a crescer e começam a brigar dentro da casa. O que a Sara faz? Coloca esse menino e essa mãe dele para fora, que eu não quero que fique aqui junto com o Isaac. Aí Abraão o quê? Desespera, vai orar, vai falar com Deus. Por que ele não foi orar quando ela mandou deitar? Oh Senhor, é meu filho. Aí Deus está dizendo, não, aí, escuta Sara. Você não escutou ela para deitar? Escuta agora, manda embora o menino. Porque tudo aquilo que entra na minha vida que não é da vontade de Deus, hora ou outra eu vou ter que colocar para fora. Sabe o que Deus está dizendo? Isaac fica, eu te dei, Ismael sai. Como? Ismael sai, Isaac fica. Porque tudo aquilo que entrou na sua vida sem a minha vontade vai ter que sair. A mesma Sara que ajudou você a colocar, é ela que está colocando para fora agora. Ela que fez entrar, é ela que está fazendo sair. Cuidado com os Ismael que você deixa entrar na sua vida, porque hora ou outra você vai ter que fazer sair. Porque não dá para crescer no mesmo ambiente Isaac e Ismael. Porque Isaac é o que é de Deus, Ismael é o que é do homem. Não dá para crescer dentro do seu coração aquilo que é de Deus e o que é do homem. Porque tudo que é de Deus é gerado do Espírito, tudo aquilo que é do homem é gerado da carne. Não dá para crescer carne e Espírito junto. Ou você é carnal ou você é espiritual. Era o perfil da igreja de Laodiceia. É um pouco espiritual e um pouco carnal. Era o perfil do reinado de Israel no tempo de Acabe. É por isso que Elias levanta e diz, até quando Acabe? Até quando Israel? Vocês ficarão cocheando entre dois pensamentos. Se Deus é Deus, adora Deus. Agora se é Baal, adora Baal. Vocês ficam de manhã adorando a Baal, de noite adora Deus, de noite adora Baal, de manhã adora Deus. Não, decide, ou é um ou é outro. Não dá os dois. Isso chama dubiedade espiritual. É por isso que Deus chega para a igreja de Laodiceia e diz, ei, vocês podiam ser quente ou fria. Quem dera se vocês fossem quente ou fria. Só que vocês não são quente nem frio, vocês são morno. E porque vocês são morno, eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Porque tudo aquilo que é morto, Deus vomita. Glória. Pastor, o senhor ficou uma semana fora e vem com essa palavra para a gente. A palavra não é minha, a palavra é de Deus. A palavra não é minha, a palavra é de Deus. E ela tem um endereço hoje. O seu coração, a sua alma, pega ela, porque essa palavra é direta. Não é indireta, é direta. Ela é para mim, ela é para você, ela é para nós. Não adianta. Tem tempestade que não passa com oração. Tem tempestade que só passa na obediência. É obedecendo, é obedecendo. E eu te pergunto, você responde para você: será que você não está orando por uma tempestade que na oração ela não vai cessar?
Será que você não precisa dar uma olhada aí para dentro de você? E de repente tem Jonas aí. E enquanto você não identifica qual é, que tipo de Jonas é esse, você vai tendo prejuízo. Cargas vão saindo, o barco vai quebrando, você vai perdendo, a viagem atrasa. E você está orando, não. Não vai ouvir. Por isso que quando Elias vai desafiar os profetas de Baal, Elias vai lá para cima do Carmelo e diz: vamos orar. Pede Baal para mandar fogo aí, depois eu oro. E eles estão orando e Elias está debochando, porque sabia que eles estavam clamando ao Deus que eles criam que era o Deus, mas estava debaixo de desobediência, de idolatria. E Elias está dizendo assim: vai, clama mais alto. Vai que ele não está ouvindo. Grita mais alto. De repente ele está atendendo alguém, não está ouvindo você. Vai. E quando Elias vai orar, Elias diz: ó Deus, tu sabes o quanto eu te amo, tu és o Deus verdadeiro. Porque os profetas de Baal estavam debaixo de desobediência, mas Elias estava debaixo de obediência. Quem vive debaixo da desobediência faz a vontade de Baal, mas quem vive debaixo da obediência faz a vontade do Deus de Elias. Tudo aquilo que foi gerado debaixo da desobediência não permanece com você. Davi peca. O homem que é segundo o coração de Deus mata um dos seus melhores soldados, deita com a sua mulher, tem um filho com ela, mente. E eu abro um parênteses aqui, porque aqui é confronto, irmão. Você está preparado para ouvir o que eu vou dizer para você? A gente gosta de citar o Salmo 51 de Davi, eu também cito, fala a verdade. Oh Senhor, tem misericórdia de mim. Ele arrependeu? Claro que ele arrependeu. Mas Davi só arrependeu depois que o profeta foi na casa dele e apontou o dedo para ele. Se o profeta não vai lá, ficava tudo camuflado. A gente quer pular umas partes da Bíblia, né? O profeta Natan chega lá e fala: oh, rei, só tá bom. Rei, só não é de ver que o camarada tinha muitas ovelhas no seu pasto e o outro pobrezinho só tinha uma. E aí chegou gente lá e ele, em vez de, foi lá e pegou a única que o camarada tinha e matou. O que é que um homem desse é digno? E o rei disse: o quê? Fez isso? Digno de morte. Quando ele diz isso, ele sentenciou morte. Digno de morte. O profeta está falando é para o rei, irmão, não é para qualquer um não. Ele aponta e diz: pois esse homem és tu, rei. Davi não tem como fugir da voz de Deus, porque ele conhecia ela. Ali que ele rasga o coração e vai falar com Deus. Mas primeiro ele foi confrontado. E a mulher engravida, o marido morre, ele toma ela por esposa, e ela está grávida. O menino nasce doente. E está lá tentando ver se o menino sara, não sara, morre, não morre, sara, remédio, sara, não sara. Davi entra para dentro do quarto, não come, não bebe, não faz barba, não troca roupa, está lá em oração. É a forma do judeu se revoltar, é a forma de fazer um sacrifício. E está lá. E de repente ele escuta murmurinho, o menino morreu. Porque não subsiste o que foi gerado debaixo da desobediência. O menino morre. Morreu, porque a desobediência gera morte. Pastor, se a desobediência gera morte, por que Jonas não morreu? Vou terminar. Pensa aí, irmão. Isso aqui não está no esboço não, eu pensei aqui agora. Que você... Vai, enquanto eu bebo água eu vou pensar o que eu vou falar para vocês. Eu estou querendo saber também. Se a desobediência gera morte, por que Jonas morreu? Ah, pastor, porque ele orou lá dentro do peixe, ele pediu misericórdia. Também, o Senhor é um Deus de misericórdia. Aí eu pergunto uma coisa para você. A pior coisa que existe é aquilo que morre em nós enquanto ainda nós estamos vivos. Vou repetir.
A pior tipo de morte que existe é quando algo morre em nós quando nós ainda estamos vivos. Quando Jonas pega o barco, desobedece a Deus, morreu um profeta obediente. Porque hoje está aqui, todas as vezes que a gente fala de Jonas, fala a verdade, tem pregador que fala elogiando Jonas, nós só lembra dele que ele é fujão, que ele é desobediente. Mas ele foi, pregou, o povo converteu, ele fez o que Deus queria, ficou revoltadinho, nós sabemos do final, não vou chegar lá não. Mas todas as vezes que a gente lembra dele, a gente lembra o quê? Fujão, desobediente. Quando a gente quer falar de alguém que foge, que desobedece, a gente lembra de quem? De Jonas. Eu te pergunto, a desobediência faz você ser lembrado de forma negativa lá na frente. Que dia que você quer ser lembrado amanhã? Morreu em Jonas alguém que poderia estar aqui hoje dizendo assim, ó, ele é o único profeta da Bíblia que pregou numa cidade, todo mundo aceitou Jesus. Ele é o único profeta da Bíblia que pregou numa cidade e até os animais jejuou. Olha como esse cara era para ser lembrado. Ele é o único que pregou. Imagina, irmão, entrar um profeta aqui em Montes Claros, pregar e toda a cidade aceitar Jesus. Me conta outro na Bíblia que pregou e todo mundo da cidade aceitou. Ninguém, só Jonas. Nem Jesus. O pregador está lembrando aqui, nem Jesus. Jesus foi expulso de muitos lugares que ele chegou. Jonas foi lá e pregou. E a mensagem de Jonas não foi uma mensagem legal, foi mensagem de julgamento, de juízo. O povo gemeu. A Bíblia diz que até os animais jejuou. Jonas afasta e vai esperar ver a morte. E o povo arrepende. Deus tem misericórdia. Então eu te pergunto, a mesma misericórdia que Deus usou com os ninivitas foi a mesma que Deus usou com Jonas. Olha aqui, quando Jonas desobedece, Deus mandou ele pregar onde? Bem, quando ele desobedece a Deus, ele estava na mesma condição dos ninivitas, porque assim como os ninivitas pediram misericórdia, ele também pediu no ventre do peixe. Quem estava pregando lá era alguém que estava na mesma condição deles, dependente de misericórdia. E Jonas era alguém que não entendia de misericórdia, porque ele queria misericórdia para ele, mas para os outros ele queria pau na cabeça. Tem gente que é assim, irmão, para ele misericórdia, para os outros pau na cabeça. Tem que matar, olha o filho de fulano, olha a fulano, mas tem que excluir, mas como é que deixa, mas tem que fazer isso. Quando é com ele, é o Jonas, está dentro do peixe, tem misericórdia, não me mata não, vou morrer. Aí vai lá, prega, o povo faz do mesmo jeitinho dele. Senhor, que mensagem dura, não, perdoa nós. Se eu perdoei um profeta, eu não vou perdoar 120 mil ninivitas? E Jonas era pior. Por quê? Porque Deus disse que os ninivitas não sabiam distinguir nem a mão direita da esquerda. Ou seja, eram nécios. Jonas não, era profeta. É duro quando morre em nós muitas coisas enquanto nós estamos vivos. Poderíamos contar a história dele aqui com um final feliz, embora foi. Mas sabe o que fica aqui? A mancha no ministério de alguém que não apagou nunca mais. Fujão, desobediente. Foi preciso Deus te ensinar, te amassar. Nem depois do vento do peixe ele aprendeu. Deus usou a tempestade, Jonas não aprendeu. Deus usou o fundo do mar, Jonas não aprendeu. Deus usou o vento do peixe, Jonas não aprendeu. Sabe onde não foi aprender? Jonas aprendeu com o quê? Com a boboreira. Coisa insignificante. É quando ele afasta da cidade, faz uma barraca, Deus faz crescer uma boboreira na mesma hora. Que dia que a boboreira cresce do dia para o outro, irmão? Só Deus. Cresceu e fez sombra. E quando fez sombra, ele gostou daquilo. Que bom, sombrinha boa, vou esperar a mensagem aqui dar certo.
Aí ele está debaixo da sombra. Aí Deus foi lá e deixou um verminho entrar dentro da barraca, picou a boboreira. No que picou, a boboreira murchou. O sol bateu na cabeça dele. Aí ele ficou revoltado com Deus. Solão, eu quero morrer. Aí Deus falou: você quer morrer? Você está preocupadozinho com a boboreira aí, que você não fez nada para ela crescer. Você está com dó de uma boboreira, porque ela nasceu, cresceu, não fez nada por ela. Não vou ter eu misericórdia de mais de 120 mil ninivitas? Posso terminar falando algo que desceu aqui agora? Para Jonas, a boboreira valia mais do que os 120 mil ninivitas. É verdade. Não, na verdade não é boboreira. Para Jonas ele achava que ele era melhor que 120 mil. Porque ele não está preocupado com a boboreira, está preocupado com a cabeça dele, o sol. Não era boboreira. Se Deus faz crescer outra coisa lá, que fizer sombra, estava legal. Que se dane a boboreira. Então Jonas está achando que ele é melhor do que 120 mil ninivitas. E Deus está dizendo: você está na mesma condição dele. Porque a mesma misericórdia que eu estou usando com eles, eu usei com você. Porque se não fosse a minha misericórdia, aí é Jeremias que vai escrever, lá em Lamentações capítulo 3, que a misericórdia de Deus são a causa de nós não sermos ou seja, se não fosse a misericórdia de Deus, nós já tínhamos sido consumidos há muito tempo. Aí Deus está dizendo: ô Jonas, se não fosse a minha misericórdia, você já tinha sido consumido. Se não fosse a minha misericórdia, ninguém ia nem te ver lá. Você ia ficar no fundo do vento do peixe, lá no mar. Ninguém ia te ver. Você ia ficar como desaparecido pelo resto da vida. É igual o Ulisses Guimarães. Sabe que está no mar, mas ninguém sabe cadê. Nunca viu. Se não fosse a minha misericórdia, nem aqui você estava. Mas a minha misericórdia foi atrás de você lá quando tu ia para a Espanha, para Tarsis. A minha misericórdia é tão grande que quando você é jogado no mar, eu preparei um peixe para te pegar. Quando tu achou que era morte, era o meu peixe cuidando de você. Porque até no pior momento da nossa vida, quando a gente pensa que é o fim, Deus está dizendo: o fim é o cuidado de Deus com você. Peixe não foi punição, peixe foi um cuidado que Deus preparou.